No livro de Provérbios, no capítulo 13, no verso 2, nós lemos que do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O fruto da boca são as suas palavras, é aquilo que você fala. De acordo com aquilo que você disser, você vai comer o bem, mas para que você possa comer o bem, você não pode ser um prevaricador, porque a alma dos prevaricadores comerá a violência. É sobre esse versículo que nós vamos fazer a meditação de hoje. A lição das 31 lições para a vida que nós estamos colhendo de Provérbios nesta série é: pense antes de falar. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Pois bem, a lição de hoje é que nós devemos pensar antes de falar, porque aquele que deixa de pensar antes sobre o que fala acaba sofrendo as consequências por não cumprir um dever que foi dado por Deus a todos nós. Quando Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca, Deus mostrou para nós que Ele nos deu mais a capacidade de prestar atenção naquilo que as pessoas estão falando para nós, prestando atenção no que as pessoas estão falando para nós, nós temos a oportunidade de saber como a pessoa pensa, o que a pessoa valoriza, quais são as necessidades dela, como podemos ser úteis, como podemos servir a outra pessoa, o que podemos fazer para que possamos receber o bem que essa pessoa pode trazer para nós. Quando nós não prestamos atenção naquilo que a outra pessoa está falando para nós, nós tomamos as nossas atitudes sem nenhuma informação. Então, quando a outra pessoa percebe que você está ali para pedir, para conseguir alguma coisa dela, sem valorizá-la, sem considerar os seus interesses, sem se preocupar verdadeiramente com o que ela sente, com o que ela pensa, o que ela vai oferecer a você? Ela vai oferecer a você, como o texto bíblico diz, a violência. O que é a violência? É quando a outra pessoa não dá aquilo que você merece, quando a outra pessoa pratica injustiça contra você, quando a outra pessoa fala mal, fala algo ruim a seu respeito, quando a outra pessoa diz palavras negativas contra você. Enfim, a violência acontece quando você é vítima de algo que te agride, de algo que te aflige, de algo que lhe produz um mal. E isso acontece quando? Quando você prevarica. O que é prevaricar? Prevaricar é não fazer o que precisa ser feito, não fazer o que deve ser feito. E o versículo 2 nos fala que cada um de nós come o bem pelo fruto da boca, ou seja, por aquilo que você fala. E a alma do prevaricador, que é aquele que não pensa antes de falar, quem prevarica? É aquele que não faz o seu dever de casa. O seu dever de casa é sempre pensar antes de falar. Você precisa pensar o que você fala para a sua esposa quando ela está nervosa porque aconteceu algo de ruim no trabalho dela, porque aconteceu alguma coisa ruim em relação a um filho, em relação ao seu sogro, em relação à sua sogra.
Você precisa prestar atenção em como ela está falando sobre as dores que ela está sofrendo por causa de algum mal que está acontecendo na família dela, para que você diga a palavra de conforto e a palavra certa para que você possa confortá-la, para que você possa comer o bem de ter um relacionamento feliz, próspero e abençoado. Quando você escuta o seu patrão ou o seu sócio falando a respeito de uma crise econômica, você precisa ficar quieto e não se antecipar dizendo: "Ah, então significa que já vão vir as demissões". Se o chefe começou a falar a respeito da crise econômica, fique em silêncio, aguarde que ele termine de falar tudo o que ele tem para falar. Talvez o que ele vai dizer a você é que você vai permanecer no time. Talvez ele tenha uma solução que vai permitir que todos permaneçam na empresa, mas ele vai contar com a sua colaboração em alguns pontos. Então, pensar antes de falar é importante. Veja que o versículo 3 fala: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. De repente, o seu sócio está falando a respeito de algumas coisas com as quais ele não concorda e que ele deseja fazer um acerto. Se você fica com a sua boca guardada, você escuta tudo o que ele pensa, tudo o que ele está projetando, todas as insatisfações dele. E a partir desse conhecimento de tudo aquilo que ele falou, você pode pensar e abrir a boca para falar exatamente o que precisa ser corrigido nessa sociedade. Se o seu marido ou a sua esposa começa a falar muito a respeito de um problema, ela está mostrando que está incomodado, que está incomodada com relação a um comportamento seu. Se você fica com a sua boca guardada, você consegue ouvir todas as razões, todos os motivos que fazem ele ou ela ficarem chateados com você. E você pode entender o ponto de vista dele, dela, para que você possa pensar muito bem o que você vai falar para que haja paz dentro do seu casamento. O verso 3 fala que é necessário você guardar a sua boca, porque quem guarda a sua palavra antes de falar e aguarda o tempo correto de falar e pensa no que vai dizer, vai conservar a sua alma. Veja que nessa mesma linha, o versículo 5 fala que o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Por que você, quando fala, usa a mentira? A mentira sempre é descoberta em algum momento. Mentir é uma forma de mostrar que você não é uma pessoa digna de confiança. Mentir para o cônjuge, para os filhos, para os pais, é uma das piores coisas que se faz, porque são essas pessoas que são as pessoas que fazem parte da sua família. Essas pessoas merecem conhecer a verdade, porque são as únicas pessoas, são as primeiras que vão perdoar você e vão querer falar alguma coisa para ajudá-lo a sair de uma situação ruim que esteja afetando a sua vida. Se você aborrece a verdade, se você fala a mentira
para as pessoas da sua família que podem lhe ajudar, você está sendo tolo. Você não está pensando direito. Pense direito. Fale a verdade para que você consiga receber as respostas e saídas da vida. Fale a verdade para todos, não apenas para a sua família. Quando você se compromete a falar palavras de verdade, você se compromete a fazer sempre as coisas honestas e verdadeiras, porque você tem um compromisso de não falar a mentira. Então, a questão de você pensar antes de falar ajuda você até a mudar os seus comportamentos. Porque você pensa, eu tenho um compromisso de dizer a verdade. Então, eu não vou fazer nada que seja incorreto para que depois eu não precise mentir. Por isso, quando você pensa naquilo que você fala, quando você pensa que você tem um compromisso com aquilo que você vai falar, você também pensa que você tem um compromisso em fazer sempre o certo para que você tenha tranquilidade de falar sempre a verdade. Depois nós vamos aqui no versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. O versículo 10 fala sobre pensar antes de falar com soberba. Quem fala com arrogância, quem fala do salto, quem fala olhando para o próximo como se fosse superior, só consegue contenda. Ninguém gosta de ser diminuído, de ser maltratado, de ser falado, de receber uma fala de uma forma negativa. Ninguém gosta de receber uma chamada de atenção pelo seu superior de forma pública, com arrogância, com soberba. Quando você age assim, o que você vai conseguir dos funcionários que trabalham na sua empresa, daqueles que são subordinados a você? Você só vai conseguir a contenda, você vai criar um conflito. O funcionário pode até ficar quieto, ele pode até não falar nada, mas ele vai esperar um momento em que você falha para que ele aponte o dedo e diga tudo aquilo que você fez de errado. Mas quando você corrige com humildade, quando você fala de uma forma sábia, inteligente, apontando aquilo que deve ser corrigido e sendo verdadeiramente profissional, então você conquista o respeito daqueles que são subordinados a você. Da soberba só provém a contenda. Falar de forma soberba só gera contenda. Mas os que se aconselham, com os que se aconselham se acha sabedoria. Tome o conselho de ser sábio em como você fala, em como você transmite a informação para as pessoas à sua volta. Fale com humildade. Fale com humildade, porque falando com humildade você consegue aquilo que você está buscando da outra pessoa. Como diz o versículo da meditação de hoje, que é o versículo 2, do fruto da boca cada um comerá o bem. Que o fruto da sua boca seja com humildade, que aquilo que você fala seja humilde. Depois o versículo 15 fala que o bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Veja que bom entendimento está falando sobre você entender bem o que você vai falar. Quando você fala bem, você consegue o favor. A graça corresponde a um favor, corresponde à disposição da outra pessoa de concordar, de estar com você, de se alinhar com aquilo que você está falando. Quando você fala com bom entendimento, você recebe a graça, você recebe a vontade, a disposição da outra pessoa de ajudar você,
de se alinhar com o seu pensamento. Então você precisa falar com entendimento. Porque o caminho dos prevaricadores, o caminho de quem não pensa antes de falar, de quem não faz o seu dever de casa, que é pensar e ouvir bem o outro antes de falar, é áspero. É um caminho ruim. Veja o marido ou a esposa que falam antes de ouvir o outro. O superior que fala de maneira arrogante, soberba com o seu subordinado. Aquele que não sabe como tratar as pessoas e fala palavras negativas em relação aos seus amigos. Você não vai conseguir. Você não consegue. O que você ganha falando para o seu amigo, para as pessoas à sua volta, que ele não consegue, que ela não consegue? O seu dever como amigo é dizer para o seu amigo, para a sua amiga: você pode corrigir isso, você pode desenvolver mais esse lado para que você consiga obter esse resultado. O seu papel como amigo é ver os pontos em que o seu amigo pode melhorar e dizer a ele aquilo que ele pode ser melhor. Não aponte a falha e a fraqueza do seu amigo. Destaque a fortaleza dele. Diga, por exemplo, você pode melhorar esse ponto que aí você vai avançar. Pegue, ao invés de focar na fraqueza, dizendo você é muito fraco na sua comunicação. Você é muito fraco na aparência desse negócio. Diga para a pessoa, você pode melhorar colocando essa cor. Você pode melhorar colocando esse tom. Diga para a pessoa, você pode usar essa palavra ao invés de usar essa. Porque quando você age dessa forma, você vai alcançar graça, vai alcançar a felicidade, a alegria do seu amigo de ter a sua amizade. Mas quando você não pensa e vai falando sem pensar, o seu caminho vai ser áspero. O que você ganha dizendo está ruim, sua comunicação é ruim, a pessoa vai dizer, ele não é meu amigo. Ele só quer apontar a minha falha, o meu defeito, não está ajudando em nada. No versículo 16, todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Seja prudente naquilo que você fala. Todo prudente age com conhecimento. Toda pessoa prudente vai tomar a cautela de ouvir muito bem o que a outra pessoa está falando antes de falar aquilo, antes de emitir a sua opinião. O prudente, ele age com conhecimento. Ele deixa eu saber bem direitinho o que a outra pessoa quer, o que a outra pessoa está buscando, para que eu possa me posicionar. Veja o versículo 17. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Se você tem que transmitir uma mensagem para alguém, não seja um mau mensageiro. Transmita a mensagem que você precisa transmitir de forma honesta. O versículo 17 fala que se você tem uma mensagem para dar a uma pessoa, por pior que essa mensagem seja, é necessário que você comunique a verdade. Se você é um embaixador fiel, o embaixador é aquele que fala em nome do outro. Mas se você fala, vamos tomar aqui a palavra embaixador como você sendo o proclamador de uma causa. No seu casamento, a sua causa é fazer que o relacionamento dê certo. Então, quando você vai comunicar alguma coisa para o seu cônjuge, você precisa ser um bom mensageiro. Você precisa ser um mensageiro que comunica exatamente aquilo que você está sentindo, exatamente aquilo que você tem para dizer, com verdade e com sinceridade. Porque se você é fiel, ou seja, se você é verdadeiro, se você é leal, se você é honesto naquilo que você está comunicando, naquilo que você está falando, você vai trazer
saúde para o seu relacionamento. Mas se você é um mau mensageiro, o ser um mau mensageiro é você esconder toda a mensagem, é você esconder informações, é você ser alguém que esconde a verdade, que não é honesto e que não fala exatamente o que precisa ser falado para que seja tratado na relação. Se você é um mau mensageiro, dentro da sua própria relação matrimonial, o que você vai colher é o mal. Você vai cair no mal. Muitos casais se divorciam porque eles dizem: não há comunicação verdadeira, não há verdade naquilo que ele fala, naquilo que ela fala. Sempre existem informações incorretas, mensagens que são trocadas no celular com outras pessoas que não trazem a verdade. E eu pergunto para a pessoa: por que você está usando o celular dessa forma? Com quem você está falando? Você está guardando a fidelidade nessa relação? Seja uma pessoa que age com a verdade. Veja que nós dissemos no versículo 5 sobre a questão da mentira. O justo aborrece a palavra de mentira. Quando nós comentamos esse versículo, nós dissemos que só o fato de você aborrecer a palavra mentirosa molda o seu comportamento. Você vai pensar em fazer sempre a coisa certa, para que você sempre diga a verdade. Ainda no versículo 18, nós vemos que pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Em outras palavras, aquele que não aceita ser corrigido naquilo que está falando, acaba sofrendo a pobreza e acaba sofrendo a afronta. Você fala para a pessoa: pense no que você vai falar. Pense, porque você está buscando uma porta de trabalho. Pense bem no que você vai falar para a outra pessoa. Pense no que você vai falar na entrevista. E a pessoa não presta atenção na correção. Ela fala o que ela quer, ela fala o que ela pensa. Ela não vai ser contratada, ela vai ficar na pobreza, não vai conseguir portas abertas. Você precisa conversar com uma outra pessoa para conseguir um contato, para conseguir fazer um projeto seu, para conseguir a liberação de um empréstimo, de alguma coisa. Quando você não corrige a sua fala, quando você não pensa na forma como você vai apresentar o seu projeto, na forma como você vai falar, você acaba coletando pobreza e afronta na sua vida. A pessoa pode até ficar com ira, pode até dizer para você: você não tem vergonha de apresentar um projeto tão mal feito para pedir o recurso para que você faça esse projeto? Então, ter uma boa fala, ter uma boa comunicação, pensar antes daquilo que você vai falar, permite que você tenha riqueza e que você receba a honra, ao contrário do que está escrito no verso 18, que a pobreza e a afronta vão vir para o que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Ou seja, quem guarda a correção e pensa e corrige o que fala, vai receber a riqueza e a honra, vai receber a veneração. No versículo 20, nós vemos assim: lemos assim: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Ande com pessoas que você percebe que sabem falar, que têm uma boa comunicação, que sempre sabem como dizer, a forma adequada de falar e de se portar. Você vai adquirindo sabedoria com o tempo. Verso 21. O mal perseguirá aos pecadores,
mas os justos serão galardoados com o bem. O mal perseguirá os pecadores? Leia assim na meditação de hoje. O mal persegue aquele que peca no que fala. Se você fala mal, o mal perseguirá os pecadores. Aquilo que você fizer de errado vai trazer o mal contra a sua vida. Pense antes de tomar as suas decisões. Pense antes de falar. Mas os justos serão galardoados com bem. Aquele que é justo, que nas suas falas fala com a verdade, com a fidelidade, com a honestidade, com a sinceridade, ele vai receber o bem. E aqui no versículo 21, eu vou lembrar aqui de uma situação de um homem chamado Simei. Ele habitava na mesma época que o rei Davi. O rei Davi, em certa ocasião, foi perseguido pelo seu filho Absalão e perdeu o reinado por um certo período de tempo. E Simei estava caminhando na rua, quando Davi também estava caminhando na rua, desolado, diante da situação de ser perseguido pelo próprio filho. Então Simei vai passando do lado do rei Davi e vai amaldiçoando o rei. Quando ele vai amaldiçoando o rei, as pessoas que estavam com Davi dizem: queres que nós façamos algo contra Simei? E o rei Davi disse: deixa ele hoje, porque quem sabe o Senhor o tem colocado para me afligir com essa palavra. Mas no momento em que o rei Davi estava falando com Salomão na beira da sua morte, ele disse para Salomão: não te esqueças de Simei, que no dia em que eu estava sendo perseguido pelo teu irmão, caminhava na estrada me amaldiçoando. Garanta que ele não descerá à sepultura em paz. E o rei Salomão chamou Simei e disse para ele assim: no dia em que você sair de Jerusalém, sem a minha permissão, seja pelo motivo que for, você morrerá. E o Simei considerou que aquela palavra era boa, mas um dia uma das ovelhas dele escapou para a cidade vizinha. E ele albardou o jumento e foi atrás dessa ovelha e saiu de Jerusalém e foi morto, porque Salomão o chamou e disse para ele: não foi combinado que no dia em que você saísse de Jerusalém você morreria? Pois foi informado que você saiu da cidade para buscar uma ovelha em outra cidade, então por essa razão tu morrerás. Veja que no versículo 21 fala que o mal perseguirá aos pecadores. Simei cometeu um erro ao manifestar tudo o que o coração dele queria falar. Muitas vezes, dependendo da posição da pessoa sobre quem você está falando, é melhor que você se cale. Você não sabe, mesmo que a pessoa esteja passando por uma situação de fragilidade, é possível que essa pessoa volte a ocupar a posição de poder que antes exercia. Sempre que uma pessoa exerce uma função de poder, isso significa que ela tem influência. Em algum momento, ela pode retomar a sua posição. Existem pessoas que foram até mesmo presas, mas depois elas conseguem sair da prisão e conseguem retomar a posição de poder. E depois, como que você fica se você falou de maneira direta para essa pessoa que ela não tem valor? Ela vai saber exatamente quem você é. Eu não digo daqueles que falam em manifestações públicas, onde você consegue, junto com o grupo, no meio de todas as pessoas, fazer uma manifestação contra aquela pessoa que fez algo errado no governo ou alguma coisa assim. Mas eu falo de você sozinho ser um tolo,
de se colocar na frente daquela pessoa e fazer o mal a você mesmo. Os justos serão galardoados com o bem. O versículo 24 fala: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Quando o verso 24 fala sobre vara, não necessariamente você tem que ter uma vara para bater no seu filho quando ele comete um erro. A vara significa que você vai tomar a sua posição como pai, como mãe, e vai dizer ao seu filho, muitas vezes, a palavra dita de forma pausada, olho no olho, de uma forma inteligente, de uma forma que você fale a linguagem da criança para que ela compreenda que o que ela fez não está correto, é suficiente para que o seu filho se emende, para que o seu filho tome o curso correto na sua vida. Terminando a meditação, o versículo 25 fala que o justo come, até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Por que o justo come até que a sua alma fique satisfeita? Porque o justo mede as suas palavras, ele pensa no que ele fala, ele sabe com quem ele anda, ele sempre fala a verdade e ele fala o que é adequado para ser falado para a pessoa certa, porque ele pensa também com quem ele fala, para quem ele pede, com quem ele busca a informação, o conhecimento. E ele presta atenção no que a outra pessoa está falando, para que ele saiba como se posicionar, para que ele saiba se posicionar de forma correta, verdadeira e honesta. Então, o justo, ele come até que a sua alma fique satisfeita, porque ele sabe como encontrar as saídas da vida. Ele sabe onde encontrar aquilo que ele necessita. Ele sabe como se posicionar, com quem conversar, o que fazer, como se envolver em cada circunstância, em cada situação. Mas o ventre dos ímpios, aquele que é tolo, aquele que não pensa antes de falar, aquele que fala com soberba, com arrogância, aquele que não corrige os seus filhos, ou fala de maneira tola, de maneira agressiva com o seu marido, com a sua esposa, terá necessidade de ter felicidade no casamento, necessidade de ter um bom relacionamento com os sócios, necessidade de ter uma vida mais tranquila e mais sossegada, com bons relacionamentos com as pessoas, necessidade de encontrar respostas e saídas da vida, porque falando com arrogância as pessoas não querem ajudá-lo. Elas querem se afastar de você e até torcem para que você dê errado na vida e não consiga realizar o seu projeto, para que elas possam aplaudir e dizer: está lá, o arrogante, o soberbo, o que fala, que sabe tudo. Então, pensar antes de falar é algo importante. Pensar antes de corrigir o seu filho, como você vai dizer para ele que ele está errado, que ele precisa corrigir a rota, o caminho. Pensar em como vai falar com o marido e com a esposa, com o seu pai, com a sua mãe. Pensar em falar sempre a verdade, ser um embaixador fiel. Porque muitas vezes você fala algo que não é muito agradável de falar, mas se você fala no tom certo, na maneira correta, no momento certo, e você fala a verdade, você pode trazer a mudança, a transformação para o bem na sua vida. Como diz o verso 2: do fruto da boca cada um comerá o bem. Preste atenção no que a sua boca tem falado. E se você é uma daquelas pessoas que vive amaldiçoando a si próprio, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho habilidade, pare de fazer isso. Quando você fala isso, o seu cérebro grava que você não pode, que você não consegue, que você realmente não tem capacidade. Diga: o que eu tenho que fazer para conseguir fazer? E comece a pensar: se eu fizer isso e isso, eu posso conseguir. Comece a dizer palavras positivas a seu próprio respeito, porque é falando boas palavras a seu próprio respeito
que você consegue mudar o curso da sua história. O seu cérebro, ouvindo você, declarando boas palavras a seu respeito, vai começar a mudar a frequência. Ao acordar, diga: hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia de bênçãos. Hoje é um dia que eu aprendo novas coisas. Hoje é um dia em que eu conquisto as vitórias. Hoje é um dia que eu vou falar melhor com meus pais, meus irmãos, meu cônjuge, meus filhos, meus superiores, meus sócios. Hoje é um dia que eu recebo sabedoria para pensar antes de falar. Eu recebo de Deus essa sabedoria. E eu sou amado de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. O que eu não sei, eu posso aprender. O que eu não faço hoje, amanhã eu farei. O que eu não consegui até agora, a partir de hoje conseguirei. Porque eu sei que eu posso todas as coisas, porque é Deus que me ensina, é Deus que me fortalece, é Deus que é a minha fortaleza, é Deus que me protege e que é o meu escudo contra as palavras ruins e negativas que lançaram contra a minha vida. É Deus que está comigo. Fale essas palavras. Pense naquilo que você fala, porque assim você vai comer o bem. Você vai comer o bem conforme as palavras boas que a sua boca disser. Então, fale palavras boas a seu respeito, sobre o seu dia, sobre a sua vida. Seja grato em relação a tudo que tem alcançado e recebido.